só mais um minutinho para ver se a outra pessoa que também está na sala entra e aí a gente inicia, certo? Bom dia. Por acaso vocês estão aguardando a Diele? Isso. Eu sou o Anderson Funai, coautor junto do trabalho da Diele. E a Diele, ela está no internato de cirurgia. E aí ela não vai conseguir participar. Certo. Ah, então tá certo. Então você vai No caso, apresentar você por vai ela, né? apresentar por ela, não é isso? Isso. Pessoal, bom dia. Eu acho que agora está completa, então, né? Então, gente, bom dia, né? Agora que estão todos aqui, vamos dar início à nossa sala. Eu sou a monitora Ana Beatriz. Eu sou a monitora Rafaela, pessoal, bom dia a todos. E junto conosco nessa sala está a professora Raíla, né? Ela vai ser responsável junto com a gente. A professora Raíla Cristina de Abreu Timóteo, ela é professora da Escola Técnica de Lajadas, doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a área de concentração na enfermagem na atenção à saúde. Mestre em saúde pública pela Universidade Estadual da Paraíba, vinculada ao programa de pós-graduação em saúde pública. Atua como coordenadora de estágios do curso técnico em enfermagem e assessora de pesquisa de pós-graduação do Centro de Formação de Professores e ministra aula nas disciplinas na área de saúde da mulher, pesquisa aplicada à enfermagem e a bioética. Bom dia, professora. Bom dia, Ana Beatriz, Rafaela, obrigada por terem aberto a sala. Sejam bem-vindos todos, Igor, Agnello, Anderson e Ana Paula, não é isso? Espero que seja um momento de troca, de aprendizado e boa apresentação a todos. Antes de começar, eu vou dar alguns recados para vocês, né? Antes das apresentações. O primeiro é que cada autor tem até 15 minutos para apresentar o seu trabalho, tá? Eu vou ficar aqui de olho no tempo, informando vocês. Após todas as apresentações, a professora vai fazer um debate temático, né? E cada autor vai compartilhar a sua tela com a sua apresentação de slides. Todos os participantes devem permanecer até o final de todas as apresentações dentro da sala, e as apresentações estão sendo gravadas e posteriormente vão ser publicadas no canal do evento. Então, eu vou chamar o primeiro. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Ok, Ana Paula respondeu que não, fiquem à vontade, viu, menino? Ana Beatriz e Rafaela para conduzir os trabalhos. Bom, eu vou chamar aqui o primeiro trabalho, que foi intitulado A Importância da Psicologia das Cores no Processo de Elaboração de Tecnologias em Saúde. E o seu autor que vai apresentar hoje é Agnello Pereira da Silva Júnior. Pode começar. Bom dia. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir direitinho? Eu posso compartilhar a tela? Deve. Vocês estão conseguindo
conseguir me ver? Sim, Bom, sim, me chamo Agnello Júnior, sou psicólogo de formação, sou mestre em saúde da família pela Universidade Federal do Piauí, e hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre a importância da psicologia das cores dentro do processo de elaboração de tecnologias em saúde. Esse trabalho ele foi orientado pelo professor José Fernando da Silva, José Viegas da Silva Júnior, desculpa. Bom, quando a gente fala de cores, a psicologia, a neuropsicologia, estudos apontam que as cores elas têm um efeito dentro do nosso córtex, sobretudo sobre o sistema nervoso central. Dependendo da tonalidade que o nosso olhar capta, a atividade cerebral ela sofre determinado impacto, que provoca uma reação fisiológica no hipotálamo, afetando não somente o nosso humor, mas também a nossa agilidade mental. Então, dessa forma, a gente pode entender que as cores elas agem como estimulantes emocionais e fisiológicos do nosso corpo, podendo produzir reações positivas ou negativas, dependendo então de qual é a finalidade da tecnologia. A gente precisa fazer um estudo muito acurado sobre a população-alvo e sobre os objetivos, uma vez que se fazendo uso de determinada cor pode resultar no fracasso ou no sucesso da tecnologia. O objetivo do presente estudo é descrever a experiência do uso da psicologia das cores no processo de elaboração de tecnologias do cuidado, voltada à prevenção e pós-venção ao suicídio. Essa experiência ela ocorreu dentro do período de janeiro de 2022 a maio de 2022, durante a etapa de modelagem de uma tecnologia psicoeducativa para a prevenção e pós-venção ao suicídio. Essa tecnologia ela foi um dos resultados do meu trabalho de dissertação, de mestrado. Observou-se constantemente que as tecnologias de saúde mental, focadas especialmente na parte do suicídio, elas têm uma cor predominantemente amarela, em combinação com a cor neutra, tipo branco ou preto, fazendo uma forma alusiva do sistema amarelo. Entretanto, essa combinação não é muito indicada, porque não leva o leitor a um local de acolhimento, leva muito mais o leitor a um local de aflição e de angústia, principalmente a cor de amarelo que é utilizado. Então, o leitor muitas vezes ele nem termina o uso da tecnologia, ele nem vai fazer total uso da tecnologia, cuidado. Com isso, os pesquisadores eles iniciaram um processo de pesquisa bibliográfica sobre a psicologia das cores, com a finalidade de traçar uma paleta de cores que melhor se adaptaria para o objetivo da tecnologia em questão, que seria fazer a prevenção e pós-venção do suicídio em tempos de Covid-19. Como resultado das discussões, a paleta cromática ela foi definida da seguinte forma: no plano de fundo foi utilizado a tonalidade off-white. Essa tonalidade off-white ela exerce a função de levar o leitor para um local seguro, psicologicamente seguro e agradável. As figuras possuem tons de roxo, que remete a calma, respeito, empatia e bem-estar, e os detalhes estão em amarelos. Então, acaba que a gente faz uma inversão de todo o processo de cuidado com as cores. Como eu falei agora há pouco, geralmente as tecnologias do cuidado, tanto aplicativos como cartilhas, folders, em saúde mental com relação ao suicídio, 99% dos casos uma tecnologia que ficou com uma capa do e-book. Foi um e-bookzinho sobre pós-venção. Teve como título Você Não Está Sozinho, valorizando a vida durante e após a pandemia de Covid-19. As letras da tecnologia estão de roxo, o fundo é de off-white e os detalhes estão em tons de amarelo. Então, dessa forma, pegando um pouco isso, no fundo está uma tonalidade bem fraca de amarelo, uma cor primária, e a gente está usando uma cor análoga, uma cor secundária, que é o roxo, já em um tom bem mais profundo. E tem uma cor irmã dentro da tabela, que seria ali essa tonalidade de ocre, de um amarelo queimado. Dessa forma, a gente pode então concluir que o uso dos conhecimentos técnicos da psicologia das cores é um importante recurso
durante a elaboração de tecnologias cuidativas, podendo facilitar o efeito desejado pelo pesquisador. A falta de atenção ao efeito das cores, que as cores causam no ser humano, pode ser entendido como um obstáculo para a efetividade do cuidado pretendido, especialmente a atenção à saúde mental de sujeitos em sofrimento psíquico, que já é um sujeito que está em extrema vulnerabilidade. Dessa forma, a gente sugere que no planejamento estratégico de uma palestra, que seja feito esse estudo estratégico da paleta de cores que irá compor a tecnologia, sendo então essa parte fundamental para o seu processo de construção. Esse trabalho ele foi pensado justamente por conta do processo de validação. Os juízes, eles praticamente 100% dos juízes trouxeram que a paleta de cores era muito agradável. Então, estimulava a questão da leitura. Muito obrigado. Estou aberto a perguntas. Parabéns, né, pela apresentação, pelo tempo, bastante relevante. E, professora, Pessoal, de acordo com o que foi combinado, né, fica sendo no final os comentários, tá certo? Mas parabéns, Agnello, pela apresentação e ao final a gente volta para integrar todos, né, no momento de partilha aqui, tá bom? Bom, então agora eu vou chamar o nosso segundo trabalho, que ele foi intitulado Pensando a Vida com Música, uma experiência em grupos de saúde mental. E a pessoa que vai apresentar, a sua autora, é Diele Ingrid Gonçalves Gontijo, que no caso hoje aqui está sendo representada, né, pelo Anderson Funari, que é um coautor do trabalho. Me escutam? Sim. Me escutam? Sim, Anderson. Deixa eu compartilhar aqui, então. Esse trabalho, Pensando a Vida com Música, uma experiência com grupos de saúde mental, ele faz parte de um projeto de extensão para a fronteira sul, em Chapecó, junto aos CAPs, álcool e drogas 3, e também no CAPs 2 do município, né? E essa estratégia, ela começou a ser desenvolvida já há um bom tempo, só que a DL, ela faz parte da edição desse ano de 2022. Então, assim, nós temos aí os dispositivos substitutivos, né, propostos aí pela reforma psiquiátrica brasileira, e aí nós temos também a questão da Lei 10.216, que traz, então, essa nova reorganização da assistência de saúde mental no país. E a partir desses novos dispositivos, as possibilidades de abordagem junto aos usuários desses serviços, elas são infinitas. E considerando que a modalidade de grupo, ela acaba sendo muito ofertada nos serviços de saúde mental, nós inserimos, né, o uso da música para facilitar, mediar esse processo. Então, nós conseguimos, né, algumas bolsas de extensão e tem outros alunos participando de outras modalidades de extensão nesses CAPs, tá bem? E a música, o que ela serve, né, nesse processo aí? Ela facilita a partir ali, né, dos movimentos típicos da música, né? Ela propõe um
relaxamento inicial, uma diminuição das defesas dos usuários que estão sendo participando, e a gente tem observado o quanto que os participantes dessa modalidade, eles acabam compartilhando das suas angústias, das suas dificuldades, de uma maneira muito mais rápida em relação a quando era realizado somente um grupo numa perspectiva mais clássica, vamos dizer assim. Tá bem? Então, aí o objetivo, né, relatar a experiência de uma acadêmica de medicina vivenciada na participação de grupos terapêuticos realizados no CAPS AD do município de Chapecó. Então, trata-se, né, desse estudo descritivo, relato de experiência, e a bolsa, né, ela foi ofertada ali pelo edital 341 2022 e tem uma duração de 9 meses, terminando agora em dezembro. Então, os resultados do projeto, né, para o estudante, a oportunidade, então, de conhecer a rede de atenção psicossocial do município e atuar diretamente com os usuários, fortalecendo o ensino em saúde mental. Um ponto forte do projeto é que, assim, durante a graduação, os estudantes, eles não conseguem fazer muitos acompanhamentos com os mesmos indivíduos. E a partir do projeto de extensão, foi possível favorecer essa condição. Então, a DL, ela foi participando semanalmente, né, participa semanalmente desse grupo, e ela pode ir fazendo as combinações, os amarramentos junto com esses indivíduos, que durante a graduação, nas atividades teórico-práticas, isso quase não é conseguido em função da organização dos cursos. Então, aí tem essa questão aí dentre os temas discutidos, né, a questão das medicações, a questão das funções cognitivas. Então, assim, quem trabalha com álcool e drogas, você vai ver o quanto que os pacientes, né, relatam essa questão da dificuldade da memória, e a gente vai trabalhando a partir das letras de músicas temas relacionados a como poder exercitar essa memória, né? Então, né, observa-se, né, essas contribuições dessa modalidade terapêutica no que tange à psicoeducação e essa discussão do estilo de vida com foco na motivação e na reabilitação psicossocial. E também ficou evidente a necessidade da aprendizagem em outras esferas, que não somente a biológica, fundamentada na literatura e na prática, muito aprofundar o conhecimento em grupos terapêuticos e prover um cuidado mais abrangente de saúde mental. Então, assim, durante a graduação, tanto médica quanto de enfermagem, a formação para manejo, condução de grupos, ela é muito frágil. Então, esse projeto de extensão, ele tem contribuído para que isso possa ser suprido para aqueles que se interessam pela área de saúde mental. Então, obrigado. Obrigado, foi um ótimo trabalho, um tema também de muita relevância. Pela apresentação. Agora a gente vai dar continuidade com o trabalho intitulado de Projeto Pensando a Vida com Música, uma experiência de transformação por meio da arte, que tem como autor Igor de Oliveira Silva. Bom dia, pessoal, tudo bem? Todos me ouvem? Sim. Sim. Posso compartilhar a tela já? Pode sim. Tá.
chamada, parte do projeto que o Anderson, que é o meu professor, acabou de apresentar, que é o projeto Pensando a Vida com Música. Ele está dentro de um programa maior, que é o Programa de Reabilitação Psicossocial no município de Chapecó. A Diele e eu, nós somos colegas, tanto de curso quanto de projeto, dentro da universidade. E eu acho interessante que agora, além da perspectiva de um acadêmico, eu vou conseguir trazer para vocês, dentro do que a gente se propõe a fazer, a perspectiva de alguém que é músico também, que toca e que participa dos encontros semanais dessa forma. Então aqui tem um breve roteiro de como vai ser a apresentação. Eu vou falar da introdução e vou tentar mostrar para vocês um pouquinho mais do projeto, vão ter os objetivos, e eles estão dentro do eixo de inovar em cuidados nas redes de atenção à saúde, a metodologia, os resultados e as conclusões, e no final os agradecimentos. Legal. Coincidentemente, eu vou acabar falando de novo de algumas coisas que o professor acabou de dizer, né? Mas para nós, que estamos fazendo um curso da área da saúde, é muito importante que a gente consiga identificar algumas mudanças que aconteceram no manejo psiquiátrico dos pacientes ao longo do tempo, tratando-se das redes de saúde brasileiras, né? A gente estuda bastante sobre a reforma psiquiátrica e o desmonte dos manicômios, e quando a gente é apresentado na prática, dentro de um programa de extensão, sobre o conceito aplicado de educação psicossocial, isso tem muito a acrescentar na nossa formação. Nesse sentido, uma das novas práticas integrativas que foram introduzidas e que têm sido colocadas em prática é a utilização da música. Dentre os potenciais da música, ela é uma ferramenta terapêutica extremamente eficiente. Eu acredito que a maioria das pessoas consegue se identificar com alguma música, ou então tem um prazer, tem um sentimento de bem-estar ao ouvir música. A música, de fato, ela pode estimular algumas sensações, a atenção sustentada, ela pode aliviar o estresse e dentre outras também. E a utilização dela por nós, explorando, é muito importante e é interessante como que ela vai desenvolvendo as habilidades de comunicação e de interação das pessoas que estão adscritas no CAPS no momento que a gente faz a abordagem. Então, esse objetivo vai ser, os objetivos, na verdade, do trabalho vão ser relatar a experiência tanto de um acadêmico de medicina, que foi o mesmo que a Diele fez, porém acrescentando a visão de alguém que é músico, que tocou um tempinho e, enfim, teve a oportunidade de ver os benefícios desse processo de utilização da música na reabilitação desses pacientes. Da mesma forma, a metodologia ela vai se tratar de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, vinculado ao CAPS-AD, do município de Chapecó. Esse projeto ele foi feito majoritariamente dentro do CAPS-AD, o CAPS-3. Ele foi vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, pelo edital 341 de 2022, com duração de 9 meses. Agora, sobre os resultados e as considerações, então, como que se dava a nossa dinâmica? Primeiro, como o CAPS ele possui uma rotatividade, o CAPS-AD especificamente, ele possui uma rotatividade grande de adscritos e pacientes, e era muito provável que durante a semana, nosso encontro semanal, haveriam pacientes novos. E, portanto, nós precisaríamos nos apresentar e apresentar o nosso projeto para que a interação e a receptividade deles conosco fosse favorável, fosse boa. Então, é isso que nós fazíamos a princípio. A gente pegava e se apresentava, explicava o projeto
pedia para que as pessoas adscritas também se apresentassem e logo em seguida a gente fazia uma breve apresentação. Essa apresentação era por meio de uma música e geralmente nós escolhíamos músicas de tonalidade maior. Essas músicas de tonalidades maiores, elas utilizam acordes que vão numa progressão crescente. E geralmente elas tratam de assuntos mais alegres. Naquele contexto, era muito bom que nós fizéssemos isso, porque era uma maneira de quebrar a formalidade. Dentro do contexto do CAPS, do contexto de reabilitação, no caso do AD, infelizmente, eles chegam com uma visão muito negativa daquilo que está acontecendo. E é claro que existem várias circunstâncias para que isso aconteça, e desse modo a gente tenta transformar aquela experiência em algo menos penoso, algo que seja mais proveitoso e que mostre para eles o potencial de acrescentar algo novo na vida dali para frente. Em seguida, nós costumávamos escolher dentro do repertório músicas de tonalidades menores, porque essas músicas, na maioria das vezes, possuem letras mais reflexivas, mais contemplativas, que conseguiam abranger questões relacionadas à vida dessas pessoas e que poderiam passar também pelas questões da dependência. E a partir disso, nós conseguíamos estimular discussões com eles e fazer reflexões válidas e acessíveis para que a nossa dinâmica se tornasse mais palpável. Dessa forma, igual é afirmado aqui, né, o ritmo das canções ele servia como base para a terapia, possibilitando respostas positivas do estado psicológico, mental e espiritual. Bom, durante a nossa dinâmica, a gente conseguiu observar que os participantes eles concentravam a sua atenção no uso da música como um instrumento de reflexão. Eles trabalhavam ela nos seus testes cognitivos, lembrando ações e experiências que eles já tinham no passado, quando eles ouviam a música. E isso era muito interessante, muito proveitoso para nós. Porque quando acontece essa correspondência dentro do tratamento, dentro da dinâmica, eles tendem a compreender mais o motivo deles estarem lá, passando por esse processo de reabilitação, e não os vendo mais como pessoas que estavam internadas apenas. Muitos deles são colocados dentro do contexto do CAPS pelos próprios familiares e chegam taxados desde o começo apenas como pacientes ou então dependentes. E eles veem a sua pessoa como aquilo, como o seu vício, uma dependência, e não alguém que pode sair disso. Então, quando acontece essa correspondência entre as músicas, os temas e as discussões, isso facilitava para a gente mostrar para eles que a realidade ela podia ser diferente. Portanto, os benefícios que a gente conseguia identificar a partir dos debates que eram iniciados depois disso era a redução da vontade deles, mais vontade de viver. Isso era muito interessante, quando muitos falavam para a gente que depois da dinâmica se sentiam melhores, conseguiam dormir melhor, porque a nossa dinâmica ela era feita semanalmente, nas quintas-feiras à noite. Então, eles alegavam que eles conseguiam dormir melhor e se sentiam melhor pelo restinho da semana lá. Então, um fator que foi percebido com grande afinco por nós é que a música ela funciona de fato como uma ferramenta terapêutica e ela tem a capacidade de acessar a interioridade desses pacientes. E, portanto, é importante que ela seja reconhecida como um instrumento de transformação social. Dessa forma, justifica a necessidade de se desenvolver mais grupos de reabilitação que a utilizem, pois ela é capaz de trazer o bem-estar. E, de novo, é uma ferramenta extremamente acessível e é uma ferramenta que é muito cara, principalmente não só pelos brasileiros, pela população de modo geral, mas a música ela é universal. Ela é acessível e ela tem um potencial gigantesco. Bom, eu cheguei ao fim da apresentação e eu queria deixar aqui o meu agradecimento ao professor, a Adiele e os outros colegas que participaram por vezes da dinâmica.
foi uma experiência extremamente enriquecedora e tomara que ela continue aí por muito tempo, porque ela tem contribuído bastante para a formação de profissionais na área da saúde mais integrados, com uma visão mais ampla da coisa, e também tem ajudado bastante os pacientes que estão adscritos, né, nos serviços de saúde. É isso. Obrigado. Parabéns, Vitor, pela apresentação. E a gente vai dar continuidade, né, com mais um trabalho que tem o título de Terapias Integrativas na Promoção da Qualidade de Vida do Trabalhador, um relato de experiências, e tem como autora Ana Paula Pinheiro da Silva. Bom dia a todos, me escutam direito? Pronto, antes de iniciar, vou só preparar aqui a apresentação e vou logo pedir desculpa, porque assim, eu moro ao lado de uma serraria. Aí às vezes tem um barulho do maquinário, tá? Então deixa eu ver aqui. Tranquilo. Só um instante. A internet tá um pouco instável, mas vai dar certo. Pronto, agora vai dar certo. Então, eu não consegui, acho que pela instabilidade da internet, acessar o Canva. Então, eu baixei lá do Canva o slide, tá? Então, vou apresentar aqui mesmo. Só me dei um retorno se estão já conseguindo ver o slide. Já sim. Sim, tá dando certo. Pronto. Bom, meu nome é Ana Paula Pinheiro da Silva. Eu sou residente em saúde coletiva da Universidade Regional do Cariri, na cidade de Crato, atuando em ciências. Sou especialista em docência do ensino superior, em ciências e engenharia de materiais pela UFSCar, na modalidade doutorado direto. Embora estejam demais autores, Maria Anelice de Lima, Murilo Rocha, e dias cuidativos nas mais diversas áreas da saúde. Então, esse projeto, na verdade, iniciou-se com ações promovidas pelos residentes nos mais diversos setores, né, da saúde, com enfoque ali no trabalhador. Eu adentrei a residência no ano de 2021, né, então foi um ano muito turbulento, né, veio aí dando sequência ao ano de 2020, né, com a eclosão aí da pandemia, do coronavírus. Então foi um ano que sobrecarregou, né, todos os profissionais de saúde em todos os níveis, né, desde o auxiliar técnico até lá o médico. Então a gente sabe que a saúde não é feita só por esses profissionais, então tem toda uma questão multiprofissional ali envolvida. Então todos foram afetados indiretamente, diretamente, né, com a sobrecarga do trabalho. E essa sobrecarga do trabalho, ela foi indicada em nossa pesquisa bibliográfica, né, foi feito um estudo bibliográfico ao longo desse período. E agora, em 2022, nós fizemos essa pesquisa. Nós pudemos identificar, né, alguns sinais ali que os profissionais estavam emitindo, né, em sinal de alerta mesmo sobre essa sobrecarga, né, devido a essa sobrecarga. Era estafa, né, não estava mais conseguindo se concentrar no trabalho, a exaustão, né, ataque de pânico, por exemplo, também foram muitos, a ansiedade, né, então tudo isso veio aí também junto desse turbilhão da pandemia, né, e por outro lado também
tiveram aqueles profissionais que, por mais que estivessem lá firmes e fortes, né, na luta, mas que tiveram também o impacto aí da pandemia com infecções ou com risco eminente de infecção, e muitos profissionais morreram, né, a gente sabe disso também, e essas mortes afetaram os profissionais que continuaram na linha de frente e ali uma ação que pudesse vir a ter resultados positivos e que a partir dali, né, pudesse criar um protocolo a ser seguido, né, por outras instituições, por outros grupos de residentes, para que a saúde no Brasil pudesse também, né, se beneficiar. E qual foi a estratégia? Foram o uso das PICs, né, as práticas integrativas e complementares em saúde. Então, a partir disso, o objetivo dessa pesquisa é identificar o efeito das terapias integrativas no bem-estar na perspectiva pessoal e laboral. Como que isso, né, foi pensado? A gente sabe que existem atualmente, de acordo com a política nacional, 29, né, práticas integrativas disponíveis, né, mas que, infelizmente, nem todos as UBSs, nem todos os hospitais ofertam isso, até mesmo pela questão de não ter tantos profissionais da saúde envoltos, né, nas práticas em si. E a gente sabe que é uma falha desde a graduação, né, muitas graduações não ofertam isso. Então, isso também já poderia ser pensado até como uma lacuna para um possível trabalho futuro. Então, é uma pesquisa descritiva, né, tipo de relato de experiência, foi uma ação de promoção de saúde, né, e foi realizada com 110 trabalhadores de saúde. Foi feito todo um protocolo para o atendimento, né, a anamnese, a escutativa, porque a disseminação das PICs, ela tem que vir com essa responsabilidade de formar ao praticante, ao usuário, né, que essas práticas, elas não foram, por exemplo, ele está doente. O foco não é a doença, o foco é o autocuidado. Esse processo de saúde, doença e autocuidado. Então, essa escutativa foi para identificar, né, o foco. Né, o foco, por que aquela pessoa estava, de repente, sentindo dores musculares, tensão, né, aonde essa tensão se manifestava mais. Então, foi feita essa escutativa, observar o usuário, né, o paciente, que ele estava para receber a prática, e a partir dessa anamnese, dessa triagem, dessa escutativa, o terapeuta integrativo, que geralmente domina mais de uma PICS, né, ele ia indicar e aplicar a PICS que ele achasse mais conveniente para aquela situação identificada. Então, teve essa questão realmente de olhar holisticamente para o paciente. E a nossa observação, né, todo esse trabalho ele foi construído a partir dessa observação da linguagem corporal. Né? Então, a gente identifica pela expressão do paciente, quando ele está com dor, os níveis de dores, né? E também quando tem o alívio parcial, total. Então, a gente consegue perceber isso. E também teve a própria observação do hospital em si. Né? Tem uma equipe hoje para avaliar esse tipo de comportamento, se impacta no setor laboral,
né, também, e esse feedback também nos foi dado com essa observação. Então, de acordo com a observação dos terapeutas, os atendimentos foram satisfatórios e proporcionaram momentos de relaxamento e bem-estar, com alívio das dores musculares e também de quadros de ansiedade, né? Então, sabemos que todo o estresse ali do dia a dia, do trabalho, das emoções, que às vezes estão, né, reprimidas, geralmente elas refletem mais aqui nessa parte, né, do trapézio. Então, a gente podia observar muito a retração, né, dos pacientes antes das PICs, né, e os próprios sinais de ansiedade, como eu já mencionei anteriormente. É interessante que quando eles chegavam, a maioria não conhece o que é PICS, então a gente tinha que fazer essa explicação também sobre, né? Alguns conhecem o que é a massagem, a massoterapia, a ventosa, mas eles não associavam as PICS, então também teve esse cuidado, esse trabalho em educação, né, na disseminação das PICS. E não houve uma predileção por parte deles, né, dos pacientes em determinada PICS, né, como a gente até suspeitou, talvez no início que tivesse, mas não houve, né? Então, todas as PICs foram recebidas, né, igualmente pelos protagonistas, e o impacto do benefício das terapias integrativas na saúde do trabalhador foi considerado positivo, né, porque aliviou as dores, melhorou o quadro de ansiedade, de acordo com o observado e também como relatado pelo próprio hospital. A presente ação culminou na articulação entre o referido hospital e o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da URCA para uma futura implantação de uma sala de terapias integrativas nas dependências da entidade, voltada para o atendimento de seus profissionais. O que é que essa ação resultou? Além do benefício de saúde, né, da promoção de saúde, da qualidade de vida destes trabalhadores, a ação ela foi tão bem vista, né, por esses impactos na saúde do trabalhador, que o próprio hospital montou toda uma sala, inclusive a inauguração foi essa semana. O hospital montou toda uma sala com todos os aparatos, com todas as listas de materiais que os residentes solicitaram, junto com o professor Elisaldo, né, que é o coordenador. Montaram a sala e ela está funcionando. Então, o impacto ele foi, a gente determinou ali uma meta e nós ultrapassamos essa meta, né, com esse resultado. Enfim, então isso vem aí para elencar todas as questões que eu já falei, né, de como essa promoção de saúde ela traz esse benefício, né, para os profissionais, e o próprio setor de trabalho, né, o próprio setor laboral, ele entende que esse ganho reflete na produção também. Né? É humanamente impossível um ser humano não estar bem, saúde física, mental, emocional, e produzir qualquer coisa. Né? Então, foi pensado realmente nisso. Olhar para aquele profissional, olhar holisticamente para aquele profissional e gerir a melhor forma de saúde, trazendo também a responsabilidade do paciente no seu autocuidado. Então, a partir disso, né? Então, o cuidado em saúde fomenta maiores condições de bem-estar e qualidade de vida. E aí vai se refletindo nas ações exercidas pelo sujeito, seja na vida pessoal ou profissional, o que pode tornar essas vivências ainda mais satisfatórias e prazerosas. Ou seja, quando eu entendo que de repente eu tô com a dor de cabeça, mas o meu problema não é a dor de cabeça, o foco da dor de cabeça pode ser outro. Pode ser um quadro emocional, pode ser, né, outros quadros que possam desencadear essa dor de cabeça, né, se você falei. Então, eu preciso entender onde está também o meu papel enquanto paciente. Nós costumamos chamar o paciente de interagente, porque ele também faz parte desse autocuidado, ele tem que entender o papel dele nesse autocuidado, para que os gestos de autocuidado sejam satisfatórios, né, não seja uma obrigação que não seja prazerosa, né, seja um momento dele consigo mesmo, e que ele também possa exercer, né, esse autocuidado de maneira consciente e satisfatória. Então, obrigada a todos. Parabéns pela apresentação. O professor agora vai fazer algumas considerações e a gente pede que todos aí
na sala, certo? Então, pessoal, parabéns a todos pelas apresentações, trabalhos incríveis, fantásticos, que estimulam a gente a pensar, né, e a fazer diferente na saúde, certo? Então, as práticas integrativas e complementares, elas vêm aumentando em termos de utilização, né? Então, o SUS, ele está disponibilizando cada vez mais, né, práticas integrativas e complementares. Então, enquanto trabalhava na atenção básica, no ano 2019, ainda antes da pandemia, eu percebi a falha na educação sobre as PICs, né? E mesmo a política sendo 2006, né? Então a gente tem aí uma defasagem muito grande em relação ao uso, né, dessas PICs na nossa formação, né? Me incluindo também enquanto profissional da saúde, que atuo na educação, né? Porque sou professora, mas sou profissional da saúde também. Então, é muito desgastante pensar nisso, né? Que a gente quer contribuir com algo e às vezes não consegue por falhas na educação. No entanto, isso não pode nos engessar, né? Então, a gente tem que buscar, correr ir atrás, né, de desenvolver também ações diferenciadas, ações que tragam esse prazer que vocês relataram, né? Todas as apresentações, esse alívio da ansiedade, do estresse, né, que hoje está imbricado em todo ser humano, seja ele patológico, seja ele na atenção básica, um paciente mais de prevenção, né, das atividades, enfim. Mas eu gostaria aqui de trazer alguns pontos de cada apresentação. Podemos seguir a ordem das apresentações, né? Sim. Então, e aí, meninas, vocês quiserem também, certo? Relatar alguma coisa, fazer alguma observação, Rafaela e Ana Beatriz, fiquem à vontade, certo? Então, esse momento, pessoal, é mais para estimular uma discussão, uma troca entre nós mesmo, certo? Então, falando um pouquinho sobre o trabalho de Agnello, né, que ele traz a psicologia das cores, achei fantástico, muito interessante, porque às vezes a gente não dá tanto valor, né, a essa questão das cores e como essa identidade visual de cores, né, faz diferença em muito do que a gente produz e reproduz, né? Então, eu vi que você apresentou, Agnello, no caso, o seu é mais uma dúvida, certo? Eu gostaria de ouvir um pouquinho. Você apresentou um folder, eu achei lindo, fantástico, né? Que é uma tecnologia. E aí eu gostaria de saber como vocês chegaram a esse tipo de tecnologia, como vocês desenvolveram essa tecnologia, a partir de que dados, a partir de que observações que vocês chegaram na necessidade de criar um folder com aquelas informações que você nos apresentou. Professora, foi o seguinte, estou conseguindo ouvir direitinho, porque eu tirei o fone para ficar mais confortável. Estava assistindo as apresentações, aí eu tirei, agora para falar, não sabia que ia ter que falar, mas tudo bem. Bom, quando eu entrei no mestrado, foi essa pandemia. Então, eu fiz toda a parte de seleção, tudo presencial. E quando ia começar minhas aulas, bum! Pandemia de Covid-19. A minha perspectiva inicial não era trabalhar com relação ao suicídio, mas desde o processo de entrada no mestrado, realmente era construir uma tecnologia cuidativa. Só que era mais a parte de ansiedade, de depressão, do profissional que está lá na APS. Ponto. Foi que foi observado. O trabalho da Paulinha foi perfeito quando ela fala sobre a questão do adoecimento mental durante a pandemia de Covid-19. As taxas de suicídio, elas ainda não têm números reais, epidemiologicamente falando, mas foi observado sim. Tem várias pesquisas que mostram que o sofrimento mental e que a ideação suicida, o comportamento suicida, ele ampliou na pandemia. E quando
vendo isso, eu comecei a conversar com o professor Fernando, meu orientador. O professor, a gente tem uma lacuna incrível. E a gente começou a pesquisar várias coisas nas bases de dados e não tinha nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de produção científica construindo e validando uma tecnologia cuidativa adaptada para o contexto da pandemia de Covid-19 sobre prevenção e prevenção ao suicídio. Tinha sobre várias coisas, nutrição, gestação, tinha sobre até mesmo a questão do HIV, tudo, mas não tinha nada sobre o suicídio. Aí eu fiquei, gente, vocês estão vendo essa lacuna enorme que tem? Aí beleza, foi daí surgiu essa questão. Quando eu fui qualificar o meu projeto, entrou dentro da questão mesmo, uma discussão com a mesa de qualificação, que eu ainda não tinha muito bem delimitado se seria um e-book, ou se seria um aplicativo, ou se seria um folder, uma cartilha. Aí, na época até estava mais desenhado para ser uma tecnologia, um PDF clicável. Aí a professora Angélica, da UFASCar, que também trabalha com a parte de cuidado de saúde mental e tecnologias, ela deu essa ideia genial de ser realmente um e-book e inicialmente seria realmente clicável e tudo. Só que ela deu essa dica muito forte. Olha, muito cuidado com a modelagem. Muito cuidado com a modelagem para não se tornar mais do mesmo. Porque tudo dentro da saúde mental, especialmente sobre o suicídio, é amarelo. Cuidar. Ela só falou isso, eu fiquei com essa frase na minha cabeça. E aí foi quando eu comecei realmente a perceber que todas as tecnologias de suicídio se parecem e as pessoas geralmente nem terminam de ler. Então a gente foi tentar buscar. Aí nisso eu estava conversando com o professor Fernando, lembrando da história do touro. O touro, o boi, quando ele vê o vermelho, ele se irrita. Aí tem a questão do afeto, como que as cores afetam o nosso cérebro, causam reações emocionais, fisiológicas, comportamentais. E foi daí que surgiu o PDF aplicável, aliás, surgiu o e-book sobre a questão do cuidado, e a partir daí a gente tentou ao máximo trazer a ele uma identidade diferente, mas que ao mesmo tempo fosse uma identidade pensada para o conforto visual do sujeito que está consumindo. Porque tudo que a gente quer ali, na verdade, é promover saúde mental, é promover autocuidado, é tornar aquele PDF, ali, aquele e-book, de uma forma confortável de ler. E ao mesmo tempo, por que é PDF? Por que é uma tecnologia assim tão simples? O PDF ele pode ser altamente viralizado. Então, facinho, a gente consegue mandar por grupos de WhatsApp, a gente consegue mandar por e-mail. E aqui na região, eu moro em Juazeiro do Norte, Ceará, sul do Ceará. E aqui na região, eu trabalho no CAPS hoje em dia, e a gente tem um forte contato com os agentes comunitários de saúde. E os agentes comunitários de saúde, aqui, eles têm grupos das comunidades. Então, facilmente, a gente consegue enviar para os agentes comunitários de saúde e eles enviam para a comunidade e rapidinho a gente consegue disseminar esse vírus do bem, que pode ser esse cuidado de saúde mental por meio da tecnologia do cuidado. Professora Caio, mas é isso. Obrigada pela sua colocação. Eu só aguardar aqui para ver se a professora consegue voltar e a gente dá continuidade, certo?
Gente, um segundo que a professora não tá conseguindo voltar pelo computador. E aí eu vou mandar o link pra ela. Rafaela, Oi, pode falar. o horário de término está previsto para qual horário? As apresentações elas seriam de 8 às 12. E aí, como a gente já finalizou todas as apresentações, a gente está só aguardando realmente a professora Raila retornar à sala e a gente encerrar. Ah, tá. Mas está só nos comentários. Ah, não, é porque eu tô aqui em Ribeirão Preto, que nem eu tava no estacionamento e eu tô prestes a ter início de uma aula, tá? E aí, dependendo do término, eu seguro um pouquinho mais. Então tá bom, obrigado. Pessoal, desculpa, minha conexão aqui. Eu estou em casa. Eu tive contato com pessoas com Covid. E aí não estou sintomática, né? Mas tive que ficar em casa, não pude ir para a universidade. E aí tive que ficar aqui num quarto, porque eu também tenho um bebê. Então, por isso que a internet aqui não tá muito legal. Mas acho que vai dar pra gente terminar. Desculpa, certo, Agnello? Você estava falando. Eu ouvi também o professor Anderson dizendo que tem algumas demandas, mas a gente não vai demorar muito, certo? Vamos já finalizar nossa discussão. Praticamente você pegou a fala inteira, só perdeu o final que eu falei que essa tecnologia foi pensada como PDF aplicável, justamente porque pode ser um vírus do bem, e pode ser facilmente disseminado em grupos de WhatsApp, no e-mail, em redes sociais em geral. Perfeito, Agnello. Já estou curiosa para conhecer a tecnologia. Parabéns pelo trabalho. Certo? Seu e-mail, né, no final da apresentação. Então, eu gostaria que a gente trocasse essas experiências também, conhecesse a tecnologia, né? Nós do Latix também desenvolvemos tecnologias. Então, é sempre importante manter essa comunicação, essa troca, porque às vezes a gente precisa, né, compartilhar ideias, experiências, e isso é muito relevante para o crescimento, né, da ciência como um todo, e nós como pesquisadores, certo? Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho, certo? Então, dando continuidade, eu gostaria já de falar um pouquinho sobre o trabalho, né, do professor Anderson. Professor, o senhor, no caso, é o orientador do trabalho, né? O seu projeto é o projeto Pensando a Vida com Música, não é isso? Pronto, ótimo, excelente. Então, gostaria de parabenizar também pela audácia, né, em que desenvolve o projeto de extensão, né, muito interessante. Qual a formação do senhor? É medicina ou é... Não, então, eu sou enfermeiro psiquiatra. Perfeito, perfeito. Então, assim, eu trago... cadê o Igor? Também tá aí? Eu acho que a discussão dos dois trabalhos, né, podem acontecer simultaneamente. Pode ser simultâneo, exatamente. Então, assim, algo que me tocou na hora da apresentação dos dois, né, tanto o professor Anderson como do Igor, foi relacionado a uma questão específica que eu também observava quando era enfermeira de atenção primária à saúde. Então, fui enfermeira 3 anos de unidade básica de saúde e tinha muito contato também com o CAPS do município que eu trabalhava, né? Só que aí a gente percebia que os profissionais lá, eles tinham muito olhar mais curativo, né? Então, não tinha muito essa perspectiva da prevenção, do uso das práticas integrativas e complementares, né? A musicoterapia, perfeito, né? Se encaixa muito bem com as demandas que a gente tem nos CAPs, né? E aí, minha voz está bem falha. Minha fala nesse sentido seria mais para parabenizar e fazer até um pedido, né? Que eu vi que o foco são alunos de graduação em medicina, né? Que os alunos, quando futuros profissionais, né, também eles permaneçam com esse olhar voltado para a prevenção, né?
para a gente não fazer dos CAPs serviços curativos, serviços onde a medicalização fala mais alto do que qualquer prática complementar integrativa, né? Então, seu olhar, Igor, também como músico, me deixou muito sensibilizada, né? Porque você trouxe questões interessantes que eu, enquanto profissional da saúde, não tinha percebido. Então, olhar como músico também trouxe um diferencial enorme, né, para os resultados do projeto de vocês. Então, vejo uma perspectiva de muito de publicações interessante do músico, enquanto estudante de medicina também, achei muito interessante, né, tem tudo a ver com as PICs, e é mais um pedido mesmo, Igor. Você e seus colegas continuem com essa perspectiva, reproduzam isso nas práticas de vocês, enquanto profissionais já, lá na frente, né? E, se possível, que você complementasse alguma coisa nesse sentido também, né? Se você tem essa perspectiva, porque nossa formação, às vezes, ela é muito hospitalocêntrica, ela é muito curativa, mas a gente percebe que hoje em dia a gente está com esse olhar mais voltado também, né, para a prevenção dos adoecimentos, dos acontecimentos, né? O que é que você pensa sobre isso? Eu acho que é exatamente nesse caminho mesmo que a gente vem trabalhando, porque antes de entrar na universidade, a maioria das pessoas, e eu me incluía nisso a princípio, a gente tinha uma visão bem medicamentosa e hospitalocêntrica não só do hospital e das doenças em si, mas também desse processo de reabilitação psicossocial. Igual eu disse, eu fui apresentado a esse conceito dentro do contexto da graduação. E eu, por enquanto, estou no início do curso. Eu acabei de fazer o meu primeiro ano, então fiz 2 períodos. E eu me sinto muito privilegiado nesse sentido, porque os demais colegas da minha turma, muito provavelmente, ainda não tiveram contato com isso. E talvez nem tenham contato lá na frente da mesma maneira, acompanhando por um período longo o desenvolvimento dessas pessoas, como que elas interagem, né, a receptividade delas com o tratamento, com o processo de reabilitação. Então, é muito importante que a gente consiga identificar e utilizar essas práticas para tentar fugir um pouco dessa lógica medicamentosa e que coloca o médico e os outros profissionais da saúde em uma posição diferente, desnivelada das pessoas. Eles não veem a gente como alguém similar e que está ali para contribuir. É mais alguém que se encontra em outra esfera, outro espectro visto por eles muitas vezes como superior e é vendido também pela sociedade como superior, né? Isso precisa ser desmontado, porque a gente está ali para tentar ajudar. Então é muito interessante ter isso e me agregou bastante também o fato de eu tocar, né? Já vim com esse conhecimento prévio antes do projeto. Então, eu já sabendo um pouquinho sobre como a gente tem que estudar quando está aprendendo o instrumento e como essas tonalidades, os acordes e as notas, eles tendem a estimular o sistema nervoso central de maneira diferente, ver aquilo sendo utilizado no processo de reabilitação foi muito legal. Foi muito bacana poder acompanhar esse desenvolvimento das pessoas dentro do projeto. Agregou bastante na minha formação. Perfeito, Igor. Professor. Você me permite? Sim. Acho que é uma coisa bacana que aconteceu, porque assim, eu trabalho no curso de enfermagem e como política pessoal, quando eu abro um edital para seleção de candidato, eu encaminho para os cursos da área da saúde. E uma coisa legal que aconteceu esse semestre, o Igor, quando ele entrou no curso, ele perguntava para mim assim, se eu dava aula na medicina. Eu falei para ele, olha, eu não dou aula porque eu não me ofereço para dar aula, mas se me convidarem, eu aceito. E esse semestre aconteceu o convite e os alunos da sexta fase, no componente de Clínica 1, eles passam agora comigo no CAPES 2, nesse projeto de Pensando a Vida com Música.
Então foi um pedido dos psiquiatras para que os estudantes lá que estão fazendo saúde mental 2 pudessem se aproximar da reabilitação psicossocial. Então já foi um avanço. E esse edital a gente também tem trabalhado com estudantes da agronomia na saúde mental no CAPS. Então assim, o Igor também conseguiu acompanhar algumas oficinas no CAPS 2 na horta, e a gente começa a discutir assim, por exemplo, suicídio com os pacientes a partir do sacrifício de uma planta e como que com a vida humana a abordagem é de outra forma. Então assim, tem sido uma experiência bem rica. E vamos ver como que no próximo ano a gente encaminha com recurso de bolsistas ou não. Mas muito obrigado. Perfeito, professor Anderson. Me arrepiei aqui com a analogia que vocês fizeram. Fantástico, incrível. E acho que é muito do papel do professor mesmo, é esse, né? Usar a criatividade para sensibilizar os alunos nessas práticas que às vezes ficam esquecidas durante a formação e que isso vai se repercutir também na vida profissional. Mas para a gente finalizar esse debate com vocês, eu fiquei curiosa em mais um detalhe. O foco do projeto de vocês são CAPS AD, única e exclusivamente, ou vocês também desenvolvem ou têm perspectiva de desenvolver também nos outros tipos de CAPS? Fiquei com essa questão aqui também. É um programa de extensão, então ele tem 4 projetos. Um é o Pensando a Vida com Música, que ele é ofertado no CAPS AD e no CAPS 2. O outro é a Oficina Terapêutica de Madeira, que é ofertado no CAPS 2. A Oficina de Olericultura e Jardinagem com a Agronomia no CAPS 2. E o de Acompanhante Terapêutico, que aí ele é desenvolvido na Unidade de Acolhimento. Então, Chapecó tem 3 CAPs, CAPS I, CAPS 2, CAPS AD3 e AUA. E a gente tem interface nesses 3 serviços, menos no ACAPS I. Perfeito, professor. Pois, mais uma vez, reitero os parabéns pelo projeto, né? E, Igor, convide seus amigos, seus colegas, para que tenham essa experiência viva. Agora todos vão viver, né, no 6º ano. Parabéns. Terceiro, né? 6ª fase, isso. Parabéns, então, pela sensibilização, né? E também para o pessoal se dispor, né? E contribuir com o curso também de medicina, muito importante. O nosso olhar enquanto enfermeiros também nessa formação, né? Eu acho crucial. Certo? Parabéns e obrigada por estarem aqui conosco. E vamos encaminhando agora para a última discussão, que foi o trabalho da Ana Paula, né? Ana Paula é profissional da educação física, não é isso? Certo. E residente em saúde coletiva. Perfeito. Sem dúvidas, o que mais me chamou a atenção na sua pesquisa foi a contribuição, né, que vocês trouxeram, né, equipe, para esse hospital, né, com esse ambulatório. É um ambulatório, não, uma sala de terapias integrativas. Mas funciona como um laboratório dentro do ambulatório. Porque eu não expliquei dessa forma porque poderia ficar um pouco confuso. Mas é um laboratório de práticas integrativas dentro desse ambulatório que fica no hospital, que foi uma ala inteira feita para a gente mesmo, né? E o que se pensou também para se estender, né, essa ideia do ambulatório foi de que funcionasse também como um campo de extensão, né? Porque fica ao lado da faculdade de medicina, que fica ao lado da própria URCA, né, que é a universidade a qual eu estou vinculada. Então, os alunos dos cursos de saúde vão poder também passar por lá para poder aprender. E aí isso aí já impactou a própria universidade, que abriu também um ambulatório dentro do NIAS, que é o núcleo, né, interdisciplinar de apoio ao servidor, que vai acolher tanto os servidores da URCA quanto os alunos da URCA. Então, foi só uma sucessão, um efeito dominó positivo através dessas ações, né? Perfeição, viu, Ana Paula? No caso, então, estão abertos duas salas de terapias, uma no hospital e uma nas dependências da universidade, é isso? E, na verdade, foi aberto um terceiro dentro da saúde, dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Esse foi por mim mesmo, né? Eu fui lá e consegui fazer isso.
É inclusive um trabalho também que está aqui no Congresso em formato de pôster, né? Então, como eu falei, foi só um efeito dominó positivo, né? A própria secretaria que eu fui lá, pesquisei, né, o campo, para que também pudesse ser feito também na gestão, porque também houve essa sobrecarga desses profissionais da gestão em saúde, né? Então, aqui no município de Crato, eu hoje acho que se não for a única, eu vou me arriscar a dizer que é a única, tá? Mas eu não tenho certeza, mas eu acho que possivelmente seja a única secretaria municipal de saúde que tem hoje uma sala de terapias integrativas, né? Então, muita Eu felicidade. desconheço isso aqui no nosso município, né, Cajazeiras, porque o Congresso está vinculado à Universidade Federal de Campina Grande, mas o campus que a gente atua é o de Cajazeiras, que é sertão, né? Sertão da Paraíba. Então, eu desconheço realmente alguma secretaria que tenha, né? E que fomente práticas integrativas dessa forma, voltadas principalmente para os profissionais, né? Aqueles que cuidam. É aquela história, o cuidar do cuidador, né? Que é tão discutido, tão abordado, mas que é pouco feito. Então, sua fala, Ana Paula, me deixa muito na certeza, mais uma vez, de que para a gente fazer, basta a gente querer. Né? Então, a gente tem que ir atrás, a gente tem que dar a cara, né? Como a gente diz, e às vezes com poucos recursos a gente consegue fazer um trabalho fantástico. Né? Então, eu fiquei curiosa, Ana Paula, para saber da equipe desse projeto de pesquisa que vocês desenvolveram. Ela foi composta por quantas pessoas, quais eram os profissionais, porque assim, eu estou vendo que ela foi bem abrangente, né? Essa pesquisa, inclusive o resultado dela, os efeitos que ela trouxe para o município do Crato, né? E outra dúvida, além da equipe, é onde vocês realizaram a pesquisa. Né? Você tinha falado em unidades básicas e hospital, mas vocês utilizaram esse mesmo ambulatório hoje que vocês têm a sala de terapia integrativa, ou foi outro local para realizar a pesquisa com os trabalhadores? Foram essas duas dúvidas que eu fiquei. Pronto. Em relação à equipe, né, ela é constituída basicamente pelos residentes, né, e aí inclui enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, tem também colaboradores, biólogos, né, que vêm da graduação da URCA ou de outras faculdades, inclusive privadas, né, tem a educação física em peso, fisioterapia em peso também, né, então assim, mas a equipe em si, que deu margem para, primeiro nas PICs, na secretaria, realmente eu e a Maria Nelice, que está aqui, né, como autora, fomos nós duas. Ela teve o estalinho da ideia, né, eu já estava passando ali eu sou R2, né, então estava passando no segundo ano da residência, que é na gestão, e eu comecei a observar os setores lá. A Maria Nelice deu essa ideia, por que não trazemos uma sala das PICs para cá? Eu fiquei pensando, por quê? Porque aí fui atrás, né, do material. Quem me ajudou muito também na época, minha preceptora, a Alana Teles, que é a enfermeira técnica, né, da vigilância epidemiológica, junto com a Daniele também, que é a responsável pela epidemiologia e pelo setor de imunização ali da secretaria. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de formiguinha, né, e fui lá, meti a mão na massa literalmente, limpei as paredes, organizei maca, e essa sala veio. A questão do hospital, primeiro a gente levou a ação, né, que foi realizada dentro do hospital mesmo, né, foram desocupadas lá algumas salas, reservadas essas salas para a gente fazer essa ação em específico, né, e aí contou com uma equipe muito grande, foram mais de 20 profissionais envolvidos, né, nessa ação, para atender todo esse hospital com mais de 700 pessoas, então, né, foi algo bem grandioso nesse sentido. Então, foi feito, né, dentro do hospital, e a partir dessa ação, né, os gestores viram o impacto e aí já entraram em contato com o coordenador, que é responsável por esse setor de residentes, né, que é o professor Elisaldo, né, que é coordenador do NIAS também, da URCA, e das práticas integrativas.
integrativas dentro da residência e que é o coordenador da residência. Né? Então, ele lançou a proposta para os residentes e aí a gente abraçou a causa, fizemos a listinha do que precisava. O hospital não se negou a nada, pediu marca de melhor equipamento, montou toda uma ala. Né? Então, assim, foi algo grandioso que eu estou com quase 40 anos de idade, eu não vi isso acontecer, né, em outros lugares. Então, isso me impactou e eu fico um pouco emocionada, né, de falar sobre isso, porque quando a gente iniciou, poucas pessoas sabiam que era um Pix, né, e relacionava, por exemplo, o reiki, né, que é a terapia de imposição de energia com as mãos, a uma espiritualidade ou uma religiosidade. E aí esses tabus foram disseminando, algumas unidades básicas de saúde aqui do Crato também já começaram a puxar ali as PICs, né, para ofertar para os trabalhadores, para os usuários, em algumas ações que foram feitas aqui. Rolou também, né, a questão de uma sala, um cantinho das PICs dentro de uma unidade básica de saúde. Então, assim, é o efeito dominó da positividade, né? Foi impactando, crescendo, e isso vai servir de legado. Eu sempre falo para os R1, eu chamo meus R1s, mas de educação física, que o fato de o meu nome estar envolvido nessa implantação dessas salas, não significa que foi uma conquista minha, foi uma conquista da classe e de todos os residentes. Né? Então, fico muito feliz. Parabéns, Ana Paula. E é bom a gente ver essa emoção mesmo, né? E saber que você também contribuiu bastante com esse ganho para o município, para a educação, né? Porque acredito eu que vocês também desempenham atividades nessas salas, não é? São vocês mesmos residentes que realizam as terapias, né? Então, fantástico, né? Unir a educação à assistência é o que a gente precisa, né? Então, parabéns a todos, fiquei muito feliz com o dia de hoje, né? Extremamente rico, né? Essa troca, esse envolvimento, né? Trocar as experiências, ver o envolvimento de cada um, o desenvolvimento de seus trabalhos, as suas atividades, é grandioso. Então, mais uma vez, parabéns por todas as atividades envolvidas. É pequeno, né, em relação à grandiosidade dos trabalhos realizados. Então, conseguiram transmitir, né, e trocar essa experiência de forma grandiosa, né, embora fosse um trabalho simples, um resumo simples, certo? Então, Rafaela e Ana Beatriz, a palavra está com vocês. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, pela troca de saberes aqui nesse momento. Passando mesmo só para agradecer vocês, né, pela troca de experiência. Nós, enquanto grupo de LATIX, também pesquisadores das tecnologias, que estamos à frente, né, da organização do CONUS. E é muito prazeroso, como a professora Raila falou, ver pessoas de lugares diferentes, de regiões diferentes, e que se encontram aqui para trocar essas experiências e todas as informações. Acredito que todo mundo vai sair daqui, né, dessa sala, da apresentação do trabalho, com um pouquinho de informações diferentes, aprendizagens diferentes. Então, eu mesmo estou passando para agradecer a vocês pela participação. E vou passar a palavra para a Bia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto, meu computador tá dando uns probleminhas. Mas parabéns a todos. Foi uma manhã muito boa, muito proveitosa, né? É muito importante, né, a gente tá participando. Tá falhando, né, a apresentação dela, ou foi só para mim? Professora, é melhor não falar mais porque tá travando. Tá falhando, Bia, sua voz.
ligar o vídeo e falar só pelo áudio para ver se melhora? E pessoal, antes de vocês saírem, a gente gostaria de fazer uma foto para registrar o momento. Vocês podem ligar a câmera, por favor, só um minutinho para a gente fazer nossa foto oficial da sala 3. Cadê Bia? Consegue voltar, Bia? Calma. Vou fazendo aqui por enquanto, certo? Não sei se Bia tá com conexão boa. Vamos lá. X. Só um minutinho para fazer mais uma. Para garantir, né? Vamos lá. Aí, Bia chegou. X. Pronto, Bia, pode ficar à vontade para finalizar. Eu acho que ela não vai conseguir falar e acho que a gente já pode encerrar, né, professora? Espero que tenha sido uma manhã muito enriquecedora, como foi para a gente, enquanto grupo de pesquisa, enquanto organizadores do congresso. E espero que vocês participem, continuem participando, né? Vejam o site, as outras apresentações que está sendo disponível e continuem participando do congresso. Vou encerrar